Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar finalizando hoje com a nossa reflexão sobre a origem do homem. Você está tomando consciência, se você está acompanhando os nossos vídeos, já temos aí talvez uns 4 ou 5 vídeos falando desse tema, da onde nós viemos, para onde nós retornaremos, o que somos, por que somos. Tudo isso é importante, você ter essa consciência para que você caminhe de uma forma correta aqui na Terra, porque essa Terra é passageira. Nós não vamos permanecer aqui. A eternidade não está nesta vida terrena, a eternidade está em Deus. Nós estamos num caminho de volta à presença do Pai, porque esta presença, esta comunhão com o Pai foi perdida devido ao pecado, mas o Senhor quer nos resgatar para continuarmos diante dele, na sua eternidade, na eternidade de Deus. E no final de todo esse plano maravilhoso que Deus elaborou, o céu descerá para a terra. Imagine você viver nesta terra que hoje está tão caótica, que hoje nos assusta até ao sair de casa. Você viver no céu, aqui na terra, num ambiente puro, num ambiente sem pecado, diante do Senhor, da sua presença maravilhosa, dos seres celestiais que habitam com Ele, que convivem com Ele, que estarão aqui convivendo também com todos nós. Então, nós já falamos que o pecado afetou os atributos do ser humano que ele recebeu de Deus. Citamos aqui alguns atributos, como a criatividade, a intelectualidade, a pessoalidade, a espiritualidade. Você pode assistir o vídeo anterior, que eles estão lá refletidos, e você vai poder ter acesso a esta informação. Mas o pecado afetou esses atributos que Deus, na sua imensa misericórdia, compartilhou com o homem. Mas nós vimos também que, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a imagem de Deus no homem não foi completamente perdida, ela foi danificada, ela está desfigurada, ela está obscura. Mas através deste plano de reconciliação com o Pai e este caminho de volta, nós já sabemos que é o caminho que Jesus Cristo trilhou aqui na terra e se sacrificou por nós para nos livrar deste pecado, para abrir uma porta para nós voltarmos a essa presença do Pai. Através deste caminho de restauração, nós vamos resgatar esta imagem e semelhança de Deus que nós todos fomos criados. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Resgate esta imagem, esta semelhança, através desse caminho de volta, esse retorno ao Pai, pela obra e pelo sacrifício vivo de Jesus. Nós podemos dizer, por exemplo, que a intelectualidade do homem, que foi um atributo que ele herdou de Deus, ela foi contaminada pelo pecado, mas ele ainda é capaz de pensar e de raciocinar, ou seja, ele não perdeu essa intelectualidade, ela foi manchada pelo pecado, e por ela ter sido manchada pelo pecado, ele pode raciocinar de uma forma incorreta, ele pode pensar de uma forma incorreta, mas tudo isso será limpo através desse caminho de purificação e de santificação. Nós ainda temos esta capacidade de ser criativos, de sermos intelectuais, de sermos uma pessoa, mas através de um caráter puro e santo, que é o caráter de Jesus Cristo.
E esse mesmo princípio se aplica a qualquer outro atributo que Deus compartilhou com o homem. O homem caído que não foi regenerado, ou que não está sendo regenerado, ele está morto espiritualmente, mas ele ainda possui um espírito. É esse espírito que ele possui que está morto, é que será vivificado por essa obra redentora de Cristo. Ele também não tem mais uma pureza moral. Você vê que a mente humana, que está distante de Deus, que não está passando por esse processo de regeneração, é uma mente imoral, é uma mente que pensa coisas, arquiteta coisas imorais, mas ela pode ser resgatada e ela pode ser purificada. E o fato de existir ainda uma moral em cada um de nós, que nós herdamos do nosso Deus, apesar de estar contaminada, apesar de estar desfigurada, ela ainda é capaz de entender que existem princípios morais que devem ser obedecidos. Não é verdade? Nós temos essa consciência. Existem princípios morais que devem ser obedecidos, mesmo que nós não estejamos ainda com essa mente pura e santa, e por não estarmos com essa mente pura e santa, nós vamos cometendo delitos. Mas nós temos essa consciência, sim. Nós temos consciência dos princípios morais e muitas vezes a nossa consciência nos lembra, nos acusa, nos faz enxergar que nós estamos agindo de uma forma que não é condizente com os princípios morais de Deus. O homem continua sendo responsável por suas decisões, por suas atitudes. Então, estes atributos estão em nós, mas eles estão desfigurados pelo pecado. Assim como os nossos relacionamentos, como quando somos pessoas não regeneradas, que não queremos voltar à presença do nosso Deus, apesar de nós termos ainda essa natureza de pecado em nós ainda temos a capacidade de estabelecer relacionamentos interpessoais. Nós temos a capacidade de manifestar algum tipo de afeição, não é verdade? E nós sentimos, inclusive, essa necessidade de nos relacionarmos com pessoas, de conviver. Viver só não é uma atitude que agrada ao ser humano. Ele gosta, sim, de se relacionar. Mas como a nossa vontade, que é uma vontade carnal, que é uma vontade pecaminosa, está inclinada para o mal, está inclinada para o pecado, nós às vezes tomamos decisões e fazemos escolhas conforme a nossa natureza caída e não conforme a vontade de Deus. Mas a obra redentora de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo em nós, nos vivifica espiritualmente. E quando o nosso espírito é vivificado, nós sentimos o desejo não de nos inclinar mais para o mal, mas de nos inclinar para Deus. E aí nós vamos começar a sermos libertos desse pecado que nos assedia. E nós começamos a entrar num processo de restauração e um processo de comunhão com o nosso Deus. E quando nós começamos a experimentar isso, nós podemos sentir o prazer de estar na presença de Deus. Coisas novas vão surgindo, experiências novas, uma alegria interior, um regozijo,
de estar diante do nosso Deus e sermos visitados por Ele. Porque se nós estamos nesse processo de restauração, nós seremos sempre visitados pelo nosso Deus. Então, o homem redimido, o ser humano redimido, o ser humano que está nesse processo de redenção, de restauração, ele começa a ter a mente de Cristo. Então, sua conduta moral vai refletir o caráter de Cristo. Você pode ler Colossenses capítulo 1, de 15 a 22, leia e medite nesta passagem. Hebreus 1, versículo 3. E você meditando, refletindo, você vai sentir como o Espírito Santo já vai começar a falar coisas no seu íntimo, no seu coração, que antes você não conseguia nem perceber. Você vai começar a ouvir a voz de Deus, que antes você não conseguia ouvir. Então, nós podemos dizer que este processo de restauração, este processo de comunhão, de volta para o Pai, vai nos levar às nossas origens. Nós vamos entender da onde nós viemos e por que nós passamos tudo isso aqui na Terra. Talvez você tenha passado por muitas dificuldades, problemas, situações desagradáveis, desafios, que talvez você nem tenha conseguido vencer. Mas agora, se você está acompanhando o nosso raciocínio através desses vídeos e deste tema, a origem do homem, você vai entender todas as suas atitudes que você teve no passado. E você vai entender também como Deus lhe protegeu em muitos momentos. Então, não deixe de acompanhar esta série de vídeos que fala de você, que fala da sua origem, que fala da sua restauração e que fala da sua volta ao Pai. Então, nós podemos tirar algumas conclusões. Por que Deus criou o homem, por exemplo? Deus criou o homem pela sua soberana vontade. Ele quis criar o homem. Não que ele necessite da comunhão do homem, mas ele ama a comunhão do ser humano. Ele ama a sua comunhão. Ele ama quando você vai no seu quarto, em silêncio, naquele momento secreto, e você começa a orar, e você começa a ler a sua palavra, e você começa a esperar a visitação do Senhor naquele momento, e você começa a conversar com Ele. Você pode ter visões nesses momentos, você pode ouvir a voz audível de Deus. Não duvide disso. Você vai receber ajuda, apoio em todas as suas necessidades, nos seus momentos difíceis. Então, se você ler Atos 17, 24 e 25, você vai ver que Deus criou o homem porque Ele quis criar. Foi da sua vontade, não que Ele necessitasse. O profeta Isaías também escreve: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como conselheiro, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Deus não precisa de nada disso, mas nós precisamos do seu conselho, nós precisamos da sua guiança, da guiança do Espírito Santo, para termos o entendimento do seu plano para a nossa vida e a nossa caminhada aqui na terra. Então, leia também Isaías, capítulo 40, verso 13 e 14, Romanos, capítulo 11, verso 34. Quando nós vamos em Gênesis e começamos a ver, a refletir, a meditar o princípio de todas as coisas, nós lemos lá em Gênesis 1 e 26. Gênesis 1, verso 26, o que Deus falou.
E o que foi que ele falou? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, a Trindade aí está presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma obra da Trindade, essa obra de restauração do homem. Cada um tem um papel, o Pai tem um papel, o Filho e o Espírito Santo tem outros papéis, mas eles agem numa unidade perfeita, eles agem em perfeita comunhão, a mesma essência, a mesma palavra, não há qualquer divergência entre as três pessoas da Trindade. Então nós estamos aqui para quê? Para louvar o Senhor, para glorificar o seu nome, para bendizê-lo. E você pode ver isso em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, que nós lemos. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. És digno de receber a glória, és digno de receber a honra, és digno de receber o poder. Porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Que trecho lindo para nós refletirmos. Está em Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Em Romanos 11, 36, nós lemos: porque dele, do Senhor, e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então nós estamos aqui não para nos enchermos de orgulho, não para acharmos que tudo é pelo nosso mérito, pela nossa capacidade, não. Tudo é pelos méritos de Cristo. E a principal função do ser humano aqui, a sua principal função, a minha principal função, é refletir esta glória, é adorar ao nosso Deus, é viver em comunhão com Ele. Porque o homem foi criado para ter comunhão com Deus. Lembra lá em Gênesis, quando ele criou Adão e Eva, ele descia toda tarde no maior prazer para ter comunhão com Adão e Eva. Que pena que Adão e Eva jogou isso fora e teve que ser expulso do paraíso e não mais desfrutou desta comunhão com o nosso Deus. O homem foi criado para a manifestação da graça de Deus. Nós sabemos que a graça de Deus é um favor divino. Nós recebemos esse favor divino não porque nós somos merecedores, mas por causa da sua infinita misericórdia. E nós estamos aqui. Deus criou o homem para manifestar ao homem a sua graça, o seu favor. E você ter esse entendimento que se você teve êxito em alguma coisa, se você teve sucesso em alguma empreitada sua, não deixe de reconhecer que foi uma graça recebida de Deus para a sua vida. Não deixe de reconhecer que foi um favor divino, porque é assim que é definida a graça biblicamente. É um favor divino segundo os méritos de Cristo. Em Romanos 5, de 6 a 10, você deve ler e meditar nessa passagem. E nós vamos ver que aí diz o seguinte: tudo se deve à graça de Deus, pelos méritos de Cristo. O plano da salvação, ele foi concebido na eternidade. Veja que coisa impressionante. Deus concebeu todo o plano da salvação desde a eternidade. Mas no devido tempo, Cristo veio, se manifestou aqui na terra e morreu por todos nós, pecadores.
Então, aqueles que, pelo poder do Espírito Santo, receberam as boas novas de Cristo para a salvação, reconhecendo pela fé que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador, eles são feitos filhos de Deus. Leia em Romanos 8, 15, 16. E leia também João 15, 14, versículo 15 também. Capítulo 15, versículo 14 e 15. Que diz aí que nós éramos inimigos de Deus. Mas Cristo veio com este plano de reconciliação para nos levar de volta às nossas origens. Então, querido ouvinte, queridos irmãos, queridos amigos, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença aqui, porque é muito prazeroso para mim falar de Cristo para você, mas se revista desse novo homem que é Cristo Jesus. Reflita nesses vídeos, nesse tema, para que você também possa contaminar outras pessoas, para que você possa ser influente, ser um influencer, é uma palavra da moda, né? Ser um influencer em outras vidas, e com certeza você será recompensado por tudo que você fizer dentro deste plano magnífico de Deus. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, não esqueça. Se quiser, deixe algum comentário. Reflita nesses vídeos, ouça mais de uma vez, que você cada vez que ouve, se absorve mais o conteúdo. E no próximo domingo nós nos encontraremos com um novo tema para a sua reflexão. Visite Vera Reflexões no YouTube, no Facebook, Instagram, também temos mensagens lá. E visite também o nosso podcast. Tem um podcast Vera Reflexões, estamos com dois. Um podcast Vera Reflexões, que já tem muitas mensagens. E um podcast mais recente, que é Reflexões com Vera Jones, que são essas mensagens mais recentes, mais novas. Então, você tem muito material para estudar, para meditar, para refletir e para utilizar de uma forma muito boa, muito eficaz e muito útil a sua vida aqui na Terra. Um bom dia para você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. No próximo domingo nos encontraremos. Até lá!